Brasileira denuncia que filho autista sofreu maus tratos em escola da Flórida. Imigração. O governo do Texas anuncia que quer expandir barreiras na fronteira, até mesmo construindo um muro próprio. Empresas latinas, as que mais crescem no mercado dos Estados Unidos, batem recorde em investimentos em 2023. Cientistas descobrem que certos snacks podem ser tão viciantes quanto algumas drogas como a heroína. E estudo revela como as plantas se comunicam entre si para alertar, por exemplo, sobre perigos. Segundo os envolvidos, as plantas se falam por sinalização de cálcio através de canais iônicos, algo que acontece com os humanos também. Olá, muito boa noite. Boa noite. A gente abre esta edição com uma denúncia contra uma escola de Boca Raton, no sul da Flórida. Uma brasileira alega que o filho, que sofre espectro autista, foi alvo de agressão dentro da sala de aula. E pior, cometido pela professora. O caso aconteceu há 2 semanas, mas só agora veio à tona. Foi aberto um processo na delegacia local e no Departamento Norte-Americano de Proteção à Criança em Boca Raton. A repórter Carla Marinho conversou com a mãe e traz os detalhes dessa história pra gente. A denúncia foi publicada nas redes sociais. Alguém chegou a te bater na escola? Sim. Bateu com a mão aberta ou com a mão fechada? Com a mão fechada. Faz assim. Mão fechada assim? Sim. Bateu aonde? Mostra onde foi. Aqui. A mãe de Alan, Edilani Bezerra, disse que recebeu um telefonema da escola sobre o caso, mas a história contada foi de um empurrão na sala de aula. Ela só soube do envolvimento da professora dias depois. Na quinta-feira me ligam do DCF e eu vou falar o que o DCF me falou. O DCF falou para mim e perguntou se eu sabia que o meu filho tinha sido agredido, espancado ou violentado pela professora na sala de aula. E eu fiquei sem reação, anestesiada, sem saber o que responder, porque simplesmente, para mim, era impossível eu deixar meu filho para ser educado em uma escola e ele ser violentado. Alan, de 7 anos, tem um diagnóstico de transtorno do espectro autista com limitação na fala e, por isso, não contou de imediato o que realmente havia acontecido. A família do estado do Ceará chegou há pouco mais de 4 meses nos Estados Unidos. Sem falar inglês e desconhecendo os direitos das crianças no país, Edilani ficou desesperada e foi procurar ajuda nos grupos de brasileiros nas redes sociais. E a ajuda chegou por meio do grupo Dor com Amor, que apoia mães imigrantes de crianças autistas, chamadas de mães atípicas. 14 dias depois do ocorrido em sala de aula, elas conseguiram uma reunião com a direção da escola, que informou que o caso havia sido arquivado por falta de provas. Gente, nós estamos aqui na school e a situação está séria, tá? A mãe está aqui chorando que eles voltaram com a professora e só ficou 3 dias fora. Eles sabem que teve um caso de agressão, eles estão acobertando a professora e dá para ver que existe sim uma separação, porque ele não é cidadão americano. Não queriam mais falar com a gente e que a professora já estava dentro de sala de aula com um menino que houve a agressão. Elas denunciaram o caso na polícia e no Departamento de Proteção à Criança. E agora não é só a professora, como também diretoria do colégio, né? Por e-mail, solicitamos um posicionamento da Henneck Point Elementary School, localizada em Boca Raton, no sul da Flórida, com relação à denúncia. Mas até o fechamento desta edição, não obtivemos resposta. É uma criança, é uma vida. Sempre fique observando o seu filho, perceba uma mudança de comportamento, observe o corpinho dela, pergunte o que aconteceu, se tiver algum machucado. Não confie em ninguém. E o setor de escolas públicas do condado de Broward, na Flórida, onde vive a maior comunidade brasileira nos Estados Unidos,
anunciou ontem a abertura do Welcome Center. É um espaço de referência para acolhimento de imigrantes. Esse centro fica localizado na Pines Lakes Elementary School e vai oferecer material escolar gratuito para novos alunos e apoio com intérpretes a diversos idiomas. A ideia desse Welcome Center é para servir como um espaço de auxílio para que os imigrantes se adaptem aos Estados Unidos após chegarem aqui no país e entendam o sistema educativo. E o número de empréstimos apoiados pelo governo federal a pequenas empresas de propriedade latina quase duplicou em 2 anos. De acordo com a administração de pequenas empresas dos Estados Unidos, há um recorde de 3 bilhões de dólares destinados à nossa comunidade latina. Hoje, as pequenas empresas de propriedade dos latinos, o que inclui os brasileiros, estão entre as que mais crescem rápido nos Estados Unidos. Mas, apesar disso, a falta de acesso ao capital, ao crédito e aos empréstimos é o maior impedidor para que o povo latino expanda seus negócios no país. Mas uma pesquisa feita pela Administração de Pequenas Empresas dos Estados Unidos revelou que neste ano fiscal de 2023 foram concedidos 7.746 empréstimos a empresas de propriedade latina, o que representa quase o dobro do registrado em 2020. No total, neste ano, foram 3 bilhões de dólares em investimentos. Segundo especialistas em mercado, o país está passando por um boom de pequenas empresas, impulsionado significativamente pelo espírito empreendedor, motivado e resiliente da comunidade latina. Em parte, isso é motivado pela administração Biden, que trabalha para reverter o subinvestimento histórico nos latinos aqui no território. A deputada democrata pela Califórnia, Nanette Barragán, presidente do Congressional Hispanic Caucus, disse em um comunicado que aplaude essa tendência promissora, mas que muito ainda precisa ser feito para que as empresas de propriedade latina cresçam aqui nos Estados Unidos. E falando em empréstimos, se você tem empréstimos federais estudantis, atenção! Cerca de 305 mil mutuários foram informados sobre um valor errado a pagar. Isso significa que muitas pessoas estão pagando valores superiores ao que deveriam pagar ao governo. O Departamento de Educação diz que está trabalhando para resolver esse problema e pediu que as pessoas impactadas tenham bastante paciência. O problema está afetando cerca de 1% dos mutuários atuais do país. Para verificar seu processo de empréstimo, você pode usar o simulador do site studentaid.gov. E no próximo bloco, o governo do Texas anuncia que quer expandir barreiras na fronteira, até mesmo construindo um muro próprio. E o governo revela que moradores do país pagaram 105 bilhões de juros de cartão de crédito no ano passado. Américas no ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. No Oriente Médio, na terceira semana de guerra, Israel intensificou os bombardeios aéreos contra a faixa de Gaza e o premier Benjamin Netanyahu anunciou preparativos para uma invasão terrestre. Enquanto isso, continuam as negociações para a libertação de mais reféns. Pelo menos 135 pessoas de 25 diferentes nacionalidades estão sob domínio do grupo terrorista na zona de conflito. Nas próximas horas, deve acabar o combustível no território palestino. Com isso, hospitais vão ser paralisados e não haverá mais como bombear água para essa região. A comunidade internacional aumentou a pressão por ajuda humanitária à faixa de Gaza. Em Tel Aviv, em Israel, a correspondente da Record TV, Denise Odorici, tem as últimas informações. A ONU diz que se nenhum combustível for liberado para entrar na faixa de Gaza nas próximas horas, ou seja, até a noite desta quarta-feira, as operações de socorro terão que ser encerradas. Isso porque não vai haver energia para fazer funcionar ventiladores, máquinas de diálise e até incubadoras, onde estão os bebês recém-nascidos prematuros. Segundo a ONU, 1/3 dos hospitais e quase 2/3 das clínicas de saúde em Gaza já fecharam as portas devido aos danos da guerra e à falta de diesel. Sem combustível também não tem como bombear água potável para o território, o que obriga os palestinos de Gaza a beberem água suja e salgada. O governo israelense diz que há sim combustível disponível dentro de Gaza, mas que os tanques foram roubados pelo Hamas.
O exército israelense, inclusive, divulgou uma foto, uma imagem de satélite nas redes sociais que mostra 12 tanques de combustível numa localidade dentro de Gaza, prontos para serem usados, mas que estariam sob controle do grupo terrorista. Enquanto isso, a ajuda humanitária para a população no território vai a passos lentos. Desde o fim de semana, apenas 42 caminhões cruzaram a passagem de Rafah, na fronteira com o Egito, mas carregando apenas água, comida e alimentos. Denise Odorice para o jornal Américas no Ar. Agora uma notícia sobre economia que assusta. Dados do Bureau de Proteção Financeira do Consumidor revelaram que os moradores daqui do país pagaram 105 bilhões em juros de cartão de crédito no ano passado. Esse número incrível, gente, é considerado um recorde e, segundo especialistas, mostra um aumento na dependência dos moradores do país nos cartões de crédito para sobreviver diante aí da crise econômica. Dados do mesmo relatório mostram ainda que foram gastos outros 25 bilhões de dólares em taxas, o que inclui empréstimos e hipotecas. O Bureau adverte que, em média, 1/10 dos usuários do cartão de crédito acabam entrando aí em uma dívida persistente quando são cobrados mais juros e taxas que o normal. E deputados do Texas aprovam verba bilionária para aumentar a proteção do estado contra a travessia de imigrantes na fronteira com o México. Além de barreiras flutuantes no Rio Grande e dos arames farpados comuns na região, o governo do Texas quer construir um muro próprio para cercar e isolar o estado. O projeto seguiu para a votação em plenário. Se aprovado, a verba de $1,5 bilhão será usada para expandir as barreiras na fronteira com o México e impedir a entrada de imigrantes indocumentados dentro do estado. O dinheiro será usado para colocar mais boias com lâminas no Rio Grande, mais arames farpados ao longo da fronteira e até para a construção de um muro dentro do estado. Os republicanos dizem que a medida é urgente e uma resposta necessária à crescente onda de indocumentados que está entrando diariamente no estado. O Texas também entrou com um processo contra o governo federal, alegando que a Casa Branca tenta minar os esforços estaduais para proteger a fronteira e acusou os agentes federais de cortarem os arames farpados instalados no território. O governador Greg Abbott lembrou que de outubro de 2022 até setembro de 2023, cerca de 2 milhões de estrangeiros foram apreendidos na fronteira sul. Depois do intervalo, tem reportagem sobre os cuidados na prevenção da osteoporose. E os detalhes de uma pesquisa que revela que certos tipos de snacks são mais viciantes do que drogas. Estamos na Semana Mundial da Osteoporose, um assunto importante para conscientizar as pessoas sobre os perigos de uma doença que deixa os ossos frágeis e que afeta milhões de pessoas aqui nos Estados Unidos. As principais vítimas são as mulheres de meia idade que perdem muita massa óssea por causa da menopausa. Por isso, a Carolina Camargo traz agora algumas dicas de como se manter saudável. Nos Estados Unidos, 1 a cada 10 pessoas acima dos 50 anos tem osteoporose. A doença deixa os ossos fracos, podendo levar a um maior risco de fraturas e, consequentemente, causar problemas mais sérios à saúde, podendo até levar à morte. Os médicos alertam que é preciso levar essa doença a sério, já que na maioria dos casos ela é mal diagnosticada, subestimada e subtratada. O tratamento errado torna a pessoa mais suscetível a fraturar seus ossos, diz Christine Jablonski, especialista em saúde óssea. A médica lembra que à medida que a idade avança, a massa óssea diminui no corpo, principalmente nas mulheres pós-menopausa. Christine explica que 90% do nosso esqueleto é construído quando somos jovens e completa. Temos até os 20 ou 30 anos para construir nosso pico ósseo. Depois disso, não dá mais. So we have until our 20s, maybe our 30s to build up to our peak bone mass. Não há cura para essa doença. Por isso, a especialista recomenda a prevenção como melhor forma de manter a saúde e dá as seguintes dicas: manter um peso saudável, bebidas alcoólicas apenas de forma social, evitar cigarro, fazer exercícios físicos regulares, suplementação de vitaminas com orientação médica. Por fim, Christine diz que os exames rotineiros de densidade óssea podem ser fundamentais para prevenir a doença, especialmente se você tem histórico familiar ou uma condição médica especial.
É uma doença muito séria, muito perigosa, porque essa mulher, se ela sofrer alguma queda ou algum movimento mais brusco, ela pode quebrar um osso. Então é uma doença que tem que ser levada a sério, é uma doença que ela precisa ser diagnosticada no início, uma alimentação saudável, ingestão de cálcio, de vitamina D, exercício físico é primordial, a musculação para fortalecer os músculos é imprescindível. Façam o exame. Qual é o exame, doutora? Para poder diagnosticar a osteoporose ou osteopenia, que é a fase que antecede a osteoporose. É um exame chamado densitometria óssea. E a gente segue no tema saúde porque a Sociedade Norte-Americana de Medicina Reprodutiva resolveu ampliar a definição do termo infertilidade para ser mais inclusiva, abordar diferentes realidades e assim facilitar o acesso à saúde e tratamentos para a gravidez. Os especialistas disseram que nos últimos anos novas situações médicas surgiram e que não foram qualificadas como infertilidade. Por isso, a Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva resolveu revisar o termo e ampliar a definição no esforço para ser mais inclusiva. Agora, qualquer pessoa que precise de intervenção médica para obter uma gravidez de sucesso vai fazer parte desse quadro, independente do estado marital, orientação sexual e identidade de gênero. Com essa mudança, os especialistas esperam que todas as pessoas sejam tratadas de forma igual e com acesso médico. A ideia é que essa nova definição também acabe com as desculpas usadas pelas seguradoras para negar coberturas e cuidados aos pacientes que necessitam de tratamento de infertilidade. Se você não entende por que pega um saco de batata chips para comer, engole um na sequência do outro e não consegue parar até acabar o saco, olha, tem uma explicação para isso. Cientistas acabam de descobrir que certos snacks podem ser tão viciantes quanto algumas drogas. A descoberta pode deixar muita gente aliviada, porque agora sabemos que comer certos snacks sem conseguir parar pode ter mais a ver com a qualidade viciante do alimento do que com o seu autocontrole. Um estudo recém-publicado no British Medical Journal revelou que alimentos ultraprocessados podem ser tão viciantes quanto cigarros ou até heroína. Isso inclui sorvetes, batatas fritas, refrigerantes, bolos e biscoitos. Basicamente, produtos ricos em gordura, carboidratos e açúcar, com pouco ou nenhum valor nutricional. De acordo com o estudo, a combinação de carboidratos e gorduras refinadas tem um efeito supraditivo nos nossos sistemas de recompensa cerebral. Ou seja, esses alimentos têm mesmo um alto poder viciante, fazendo o nosso cérebro exigir o consumo de uma forma que não conseguimos controlar. A pesquisa revelou ainda que hoje, no mundo, em média, 14% dos adultos e 12% das crianças são viciadas em alimentos ultraprocessados. No próximo bloco, o estudo revela como as plantas se comunicam entre si para alertar, por exemplo, sobre perigos. E a gente mostra uma mini atleta da Virgínia que já correu 60 maratonas antes mesmo de completar 3 anos de idade. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Já voltamos e com uma história que até parece ficção científica, mas não é. Um novo estudo apontou que as plantas possuem capacidade de avisar umas às outras sobre perigos eminentes, como um sinal de alerta. Os especialistas dizem que é um tipo de odor emitido no ar. A Eloá Orazen explica pra gente o que é essa descoberta e como ela pode ser benéfica para o ser humano. Olha quem está falando agora! Cientistas estão decifrando a língua das plantas que se comunicam com o ambiente emitindo substâncias químicas conhecidas como compostos orgânicos voláteis. Alguns desses compostos orgânicos são sensíveis ao olfato humano e é por isso, por exemplo, que sentimos o cheiro da grama cortada, que é o odor produzido pelas plantas quando experimentam agressão física. De acordo com os pesquisadores, essa comunicação química é toda voltada para a sobrevivência e serve para que as plantas troquem informações sobre possíveis ameaças e polinizadores, por exemplo. Embora já fosse sabido que as plantas se comunicam, o estudo publicado na revista Nature Communications vai além, explicando como exatamente essa conversa acontece.
Segundo os envolvidos, as plantas se falam por sinalização de cálcio através de canais iônicos, algo que acontece com os humanos também. Quando um sinal elétrico é enviado aos nossos neurônios motores, os canais iônicos se abrem e permitem que o cálcio flua para dentro dele. Este aumento de cálcio pode desencadear a liberação de neurotransmissores, o que resulta em uma contração em uma célula muscular. Se parece complexo, é porque é. Ainda temos muito a decifrar sobre a comunicação química das plantas e de outros seres vivos. Mas enquanto isso, fica a pergunta: o que você acha que as suas plantinhas diriam se pudessem falar? Se minhas plantas pudessem falar, elas falariam quando estão com fome, precisando de vitaminas ou precisando de algum tipo de fertilizante. Elas falariam quando estão com sede, quando elas estão precisando de água. Elas falariam se a luz solar está sendo suficiente para o seu desenvolvimento. Elas falariam para remover as folhas mortas, assim elas possam crescer mais bonitas. Elas falariam se o espaço em que elas foram plantadas é o espaço ideal ou se elas precisam de um pouco mais de espaço. Se minhas plantas pudessem falar, eu também acredito que elas falariam da qualidade do ar, que está cada vez mais poluído. Elas falariam das altas temperaturas. Por causa do aquecimento global, as temperaturas estão cada vez mais elevadas e isso prejudica o crescimento e o desenvolvimento das plantas. Eu acredito também que, apesar delas não poderem falar verbalmente, as plantas falam sim através do seu visual, da sua aparência, através das suas folhas, se elas estão crescendo felizes e saudáveis. E já que a gente está falando de natureza, olha só essa história que inspiradora. Uma idosa de 99 anos dedicou toda a sua vida a cuidar da natureza, mais especificamente de uma pequena criatura que encanta todo mundo. A gente está falando das coloridas, graciosas e essenciais para o meio ambiente, as borboletas. Há mais de 60 anos, essa professora aposentada de Iowa se dedica a esses insetos. Não dá para negar que o Elma Hoekstra ama borboletas. Desde o brinco até a decoração da casa, é possível ver os insetos. A idosa de 99 anos dedicou toda a sua vida a cuidar, estudar e ensinar sobre esses importantes polinizadores nas escolas. O Elma conta que desde pequena gostava de caçar lagartas para mantê-las em caixas de fósforo e vê-las se transformarem em lindas borboletas. We would catch little creatures to keep them in matchboxes. A paixão por esses graciosos seres é tão grande que a professora aposentada chegou a escrever um livro infantil sobre o tema. Ela lembrou que as borboletas são iguais à vida. Tudo tem seu momento feio e depois seu momento bonito. Basta esperar a transformação. Why would you destroy something so beautiful just because it's ugly at a point in its life? Cercada pelos familiares, a idosa soltou o último grupo de monarcas que ela cuidou. My prayer is that I can be here a year from now. Eu espero que eu possa estar aqui daqui a um ano para vê-las voltar, mas por via das dúvidas, esse também é o meu adeus, ou talvez um até mais. This is love. This is love. Bye bye. Bom, chegou a hora da nossa previsão do tempo. Vamos dar uma olhadinha no mapa, ver como é que vai estar o clima amanhã em todo o país, em parte aí do país. Olha, Boston, tempo encoberto, mínima de 58, máxima de 74. Nova York, a mesma coisa, sol entre nuvens, mínima de 60. Norfolk, idêntico, gente, mínima de 55, sol entre nuvens também. Já na Flórida, Jacksonville, a gente tem tempo encoberto. Tampa e Miami, a mesma coisa, a máxima nessa região não passa de 87. New Orleans, sol entre nuvens. E Houston, olha, tem pancada de chuva. Em Brownsville, chuva prevista para todo dia. Em San Antônio, também chuva, mas mais forte, gente, com trovoadas, viu? Em El Paso vai ter sol durante o dia, com máxima de 78. O tempo fica encoberto em Albuquerque, com uma mínima já descendo, olha, 47. Já em Los Angeles, na Califórnia, sol entre nuvens, assim como em Las Vegas. E ali em São Francisco também, o sol aparecendo um pouco tímido. Por lá, a mínima fica em 51 e a máxima fica em 66. E agora a gente mostra a inspiradora história de uma mini atleta que está fazendo o maior sucesso na internet com uma performance de deixar muito adulto, cheio de inveja. Estamos falando, gente, de uma moradora da Virgínia que antes dos 3 anos de idade já concluiu 60 maratonas, tudo com muita segurança e diversão, segundo os pais. Como a maioria das crianças, Olivia Hayes adora brincar e correr.
Mas poucos pais são capazes de canalizar essa alta energia para algo incrível que possa dar prazer aos pequenos e promover diversão. Nothing about raising Olivia is expected. Angel, mãe dessa pequena atleta, conta que Olivia começou a andar com 8 meses de vida e já corria antes mesmo de completar 1 ano. Ela estava sempre sorrindo e animada para correr, lembra a mãe. She's all smiles. Foi por isso que os pais da Olivia começaram a entender que ela precisava de um espaço para exercitar toda essa vontade de correr. Então, inscreveram ela em um programa de atletismo infantil da cidade. Eles nunca tiveram alguém com menos de 5 anos competindo nos jogos da cidade. Ela, quando chegou, amou. E a multidão também, diz a mãe. Ela lembra que na primeira competição a plateia foi à loucura quando viu que a pequena menina corria sem parar e se divertia enquanto fazia isso. Bom, de lá para cá, a criança anda acumulando medalhas. Acreditem que ela já concluiu 60 corridas antes mesmo de chegar aos 3 anos de vida. Ela já completou até mesmo maratonas de 5 quilômetros ao lado do pai. E evoluiu. Na primeira, durou 1 hora e 10 minutos. Já a última foi concluída em incríveis 38 minutos. O sonho da pequena hoje é ser uma atleta olímpica. Do you want to go into the Olympics? Yes. Mas para a mãe, tudo tem que ser sempre com base na diversão e no amor pela corrida, sem pressões ou imposições. Running must remain fun. Quero que Olivia seja a melhor versão possível de si mesma, que tenha alegria na vida, seja se ela escolher ser atleta ou não no futuro, diz a mãe. Hoje, a mini-atleta está se qualificando para participar das Olimpíadas Júnior do próximo verão em Charlotte. Bastante inspiradora essa história. Bom, o Jornal Américas no Ar então termina aqui. A gente volta a se encontrar de novo, você já sabe, amanhã, 7h30 da noite, Eastern Time. Vem aí agora mais um episódio da 9ª temporada da série Reis. Uma boa noite para vocês. Boa noite, gente.